Desde o início da humanidade, lutamos pelo poder, seja ele no formato que for. Mas poucas coisas ficaram tão atreladas a este desejo quanto o dinheiro. Povos saqueando povos, homens criando impérios e até mesmo buscando novos continentes. Através dessa busca insaciável pelo dinheiro, o mundo foi se transformando e criando grandes nomes. E dentre esses grandes nomes, existem aqueles que se destacam como os 5 homens mais ricos da história, os quais apresentaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um tema muito especial, a gente vai falar sobre os homens mais ricos da história. E cara, assim ó, basicamente para resumir a vida de um cara desse, você já tem trabalho para colocar ali, sei lá, em 30 minutos só, entendeu? Então pra gente contar um pouquinho sobre cada um desses 5 nesse vídeo, não vai ter como ser um vídeo curto. E eu sei que vocês odeiam vídeo longo, né? A galera só pede vídeo longo, então o vídeo de hoje vai ser longo. Então deixa o caralho do like, sabe por quê? Senta o dedo. Vamos ser sinceros com a galera? Vamos. O que acontece? O YouTube ele tem um padrão. Ele quer que a gente faça vídeo de 8 minutos. Porque quando dá 8 minutos a gente pode colocar mais de uma propaganda. Inclusive tem isso. Se você fizer menos de 8 minutos, só pode botar uma. Se você fizer mais, tem mais de uma propaganda. Entendeu? Então ele faz meio que obrigando ali, ó. Faz vídeo de 8 minutos, desgraça. Aí a gente faz esses vídeos. Se eu fizer 80 minutos de vídeo, eu posso fazer 10 vídeos. Entendeu? Isso. E eu vou estar ganhando 10 vezes. Se eu fizer 80 minutos de vídeo em um único vídeo, eu vou estar ganhando uma única vez, entendeu? Então assim, o like que você dá, o comentário que você deixa aqui, é como se fosse a forma de pagar todo o trabalho que a equipe vai ter dentro desse projeto, entendeu? Porque daí você vai estar ajudando a compartilhar, porque é a forma como o YouTube enxerga de ver que alguém gostou. Se você deixar o like, as pessoas que são próximas de você vão começar a receber o meu vídeo. E aí você pode até falar assim, ó, pô, o vídeo dos caras é mó da hora, assiste lá que é da hora. Então, deixa o máximo, não vai ter meta de like, vai ser o máximo de like que der, certo? Igual os caras aqui, os caras não são os mais ricos, a gente vai ser os mais foda também. Deixa o máximo de like que der e o máximo de comentário para ajudar a gente. Então na quinta posição a gente já vai começar com o William Henry Vanderbilt, cara. A história desse cara aqui é diferente de todas as outras, por quê? Porque ele é um herdeiro. Então a gente vai falar dos homens mais ricos, não necessariamente eles são os homens mais inventivos, mas como a gente vai falar dos homens mais ricos, no caso ia ter um herdeiro aqui. Obviamente ia ter que ter alguém aqui que já nasceu rico, certo? Ah, era o mínimo, né, quase. Só que assim, ele nasceu muito rico. Pra ter uma ideia, o pai dele foi o homem mais rico dos Estados Unidos. Mas mesmo nascendo muito rico, ele conseguiu dobrar a riqueza e conseguiu ser ainda maior do que o pai dele. Caramba. Só que saindo de um lugar bem melhor, né? Sim. Bom, os Vanderbilt, que é da família do William, vieram lá da Holanda lá em 1770 e pouco, certo? Eles vieram da Holanda para os Estados Unidos e na época o pai dele, o seu Cornelius, que foi quem fez toda a fortuna da família por primeiro, ele começou a trabalhar fazendo travessias num rio com um barco e ele trabalhava meio como um entregador de coisas. Como se fosse um ferryboat? É, fazendo uma mãozinha ali, pá, de lá pra cá. Dali a pouco aquele barco dele começou a virar 2, virou 3, virou 4, virou uma frota. Nessa época ainda surgiu a guerra entre os ingleses e entre os americanos, que deu muita grana pra quem tinha barcos e ele tava nesse mercado, então ele deu sorte, né? E assim ele se tornou o homem mais rico do país, com uma frota de embarcações, certo? E qual que era o principal medo do Cornelius? Era que não tivesse ninguém para administrar esse dinheiro, que ninguém conseguisse manter essa riqueza, que a família dele fosse falir logo em seguida e que os filhos dele fossem torrar tudo, tá ligado? Então ele tinha 2 filhos, o Cornélio II, que tinha o próprio nome dele, e o William, que é o que a gente tá falando aqui. O Cornélio II, obviamente, era o preferido dele, a gente já dá pra ver pelo nome, né? Só que o Cornélio II tem um problema psiquiátrico e teve que ser internado ainda criança. Então, coitado. Ele perdeu o filho dele ali que ele queria que fosse administrador. O William continuou querendo se provar, só que o pai não gostava do William. O pai não falava, não, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Então o que ele fez? Quando ele ainda era pequeno, ele mandou o filho para um sítio, para uma fazenda da família, para ele ficar lá, escanteado, o resto da vida, tá ligado? Esse era o plano dele pro William. Então foi quando o Cornelius mandou seu filho para uma fazenda em Staten Island. O William, apesar de tudo, transformou a fazenda em uma operação muito lucrativa. E ali já mostrava que tinha muito mais a oferecer do que Cornelius poderia imaginar. Então o William foi lá para a fazenda e acabou transformando aquilo ali em algo lucrativo. O pai viu e falou, opa, talvez o menino sirva para alguma coisa. Mandou ele então para um banco da família que tinha em Nova York. Aos 18 anos ele começou a trabalhar nesse banco. Na época, o grosso da grana da família vinha das embarcações, certo? Só que o William começou a se interessar pelas ferrovias e viu que ia dar uma grana ali, né? E ele fez o pai dele, convenceu o pai dele a investir numa empresa que tinha falido. O nome dessa empresa era Staten Island Railroad,
que era uma linha de 10 ferrovias, inclusive uma delas era a primeira ferrovia de Nova York, e eram todas as ferrovias de Nova York que não estavam dando muita grana e que estavam ali falidas já. Então, o William pegou essa bucha, que na época era uma bucha na mão, né? E transformou em um negócio muito lucrativo. E foi expandindo, e cada vez tendo mais ferrovias. Um negócio que a gente vê nessas histórias dos Estados Unidos é que sempre vai ter uns barão da ferrovia e vai ter uns caras muito inteligentes que vai entrar nesse ramo e vai se tornar tipo uns caras muito grandes, né? E você percebe que é tudo uma época parecida ali. Sim. Foi essa época dos gigantes, que são chamados gigantes dos Estados Unidos, né? Que ajudaram a construir o país, né? Que loucura. Então, em 62, ele se tornou presidente do banco da família. Em 64, ele virou vice-presidente da empresa de ferrovia da família. E em 77, quando o pai dele faleceu, ele já estava totalmente liderando os negócios da família. Na época, quando o pai dele faleceu como o homem mais rico do mundo, com 180 bilhões. Caramba. Seria o equivalente a 180 bilhões de dólares. Isso já contando com uma parte das riquezas que o William tinha gerado, certo? O pai dele ali deve ter gerado em torno de uns 80 bilhões de dólares, de 50 a 80 bilhões de dólares. E ele pode ter chego acima dos 200 bilhões de dólares. Por que a gente não fala com exatidão um único número, né? Porque não existe registro histórico exato. Primeiro que ele tem vários registros históricos de qual foi o valor. Então eles estimam entre um número e outro, certo? Depois você tem que converter daquela época para cá. E aí por isso que às vezes você ouve o cara falar, pô, de 40 a 200 bilhões de dólares, é muita diferença, né? É que também hoje é tudo digital, né? Então é muito mais fácil ter a informação. Hoje, no futuro, a gente vai ter tudo que nem o Elon Musk, esses caras, a gente vai ter tudo aí para poder ver realmente como foi a vida deles, né? Só que em 1883, por conta de problemas de saúde, ele foi obrigado a renunciar como presidente das ferrovias, certo? E aí o que ele passou a fazer? Passou a doar boa parte do dinheiro que ele tinha conseguido e começou a construir grandes lugares. Ele construiu, por exemplo, uma mansão, que é a mansão dos Vanderbilt, que ficava na Quinta Avenida, que é uma das avenidas mais caras de Nova York, certo? Ficava lá na Quinta Avenida e ocupava um quarteirão inteiro. Cara, pensa na casa. Dentro dessa mansão, ele colocou o que era a maior coleção de obras de artes do mundo. Uma coleção privada, né? Ele colocou ali para que as pessoas pudessem conhecer e ver essas obras de artes pessoalmente. Pô, ele fez meio que um museu privado. É, um museu privado. Aí ele doou depois $1 milhão na época, que dá muito dinheiro hoje, para uma universidade, que era a Universidade de Vanderbilt. Depois ele ajudou ainda outras universidades, como de Columbus, como do Colorado, e ele foi ajudando aos poucos ali, né? E 2 anos antes dele falecer, né, em 83 ainda, ele deu um baile chamado Baile Vanderbilt, que foi numa mansão dele. Esse baile, cara, ele gastou $6 milhões nesse baile para receber as pessoas. Imagina o baile, né, que não foi. E a família dele começou a se acostumar com isso, com essa vida de playboy, de gastar, de ter apartamentos loucos, prédios loucos, casas loucas, assim, tipo, louco que eu falo de não fazer quase nenhum sentido, né, de tão caro que era. Era tudo muito caro, muito gasto. Os herdeiros dele que ficaram ali no mundo, porque ele foi em 1885, ele partiu, acabou morrendo. Os herdeiros dele que ficaram com essas quantias enormes, porque quando ele morreu ele também era o homem mais rico, assim como o pai dele. Então imagina, o pai dele morreu como o homem mais rico, ele morreu como o homem mais rico. E os herdeiros dele o que fizeram? Fizeram aquilo que o pai dele tinha medo. Perderam todo o dinheiro deles. Ah, mas isso era certo. Né? Na década de 30, com o carro chegando, que inclusive a gente vai falar do próximo aqui, é o Ford, com o carro chegando, com os caminhões chegando, com tudo chegando, os barcos foram perdendo a força, as ferrovias também começaram a perder a força, e eles gastando muito e ganhando pouco, acabaram perdendo todo o poder da família. Só pra vocês terem uma ideia, entre a morte do Cornelius e 100 anos depois, que era, tipo assim, pro tamanho da riqueza, era pra família ainda estar multibilionária, a família perdeu basicamente tudo. Teve uma reunião dos Vanderbilt em 1970, onde tinha 120 pessoas, e ninguém mais era milionário, nem milionário. Então, todo mundo perdeu tudo mesmo. Hoje em dia, você tem alguns membros da família que são famosos. Tem, por exemplo, uma mulher que é da moda, que ela ficou muito famosa. Mas ela nunca chegou a ser tão rica quanto qualquer um desses antepassados dela. Tem um outro cara que hoje em dia apresenta a CNN. Ele é um apresentador da CNN. Ele é um Vanderbilt. Ele também faz parte da família Vanderbilt, mas nunca chegou nem próximo dessa grana que o tataravô dele, pai do tataravô chegou, tá ligado? Meu Deus, mano. Eu até pensei que esses Vanderbilt, eles estavam nas branquelas, tá ligado? ligado? Tem as meninas lá. É, mas eu vi agora que é Vandergel. Vandergel? É, Vandergel o nome das meninas. Vandergel. Mas é que o nome Vanderbilt é muito conhecido lá nos Estados Deve Unidos. ser alguma piada com o nome deles. Provavelmente. É igual eu falei, eles ficaram muito conhecidos por serem os mais ricos, por ser a família mais rica dos Estados Unidos, lá no final do século XIX ainda. E no século XX, eles viraram piada, por causa que eles ficaram pobres, todos eles ficaram pobres. Então, tem muito documentário americano, muita produção sobre a falência dos Vanderbilt também, né? Não só sobre a riqueza.
Henry Ford foi filho de uma família de fazendeiros. Nasceu no dia 30 de julho de 1863, na cidade de Spring Wells, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Desde criança, cultivou o desejo por entender o funcionamento de equipamentos e máquinas. Chegou a estruturar uma oficina nos fundos de casa. Aos 15 anos, ganhou um relógio de presente do pai. Seu primeiro ato foi desmontar o relógio e tentar remontar o equipamento. E assim foi se tornando cada vez mais curioso sobre o funcionamento de máquinas e aparelhos. Quando a mãe faleceu, acabou rejeitando assumir a fazenda da família em 1879. Naquele mesmo ano, foi para Detroit e começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. A cidade fervia de fábricas e mais tarde seria conhecida como a capital automobilística do país. Tinha 16 anos quando construiu seu primeiro motor a vapor. A partir de 1891, Ford assume o posto de engenheiro na Edison Illumination Company. Na empresa, de propriedade de Thomas Edison, Henry Ford atinge o posto de engenheiro-chefe. Até que, enfim, em 1903, abre a Ford Company e lança o Ford T, que se tornaria um ícone dos anos 20. Então, o Henry Ford, ele sempre teve dentro dele essa chaminha do Satanás falando assim, vai lá e desmonta qualquer coisa que você vê pela frente. O que ele tivesse como desmontar, ele queria desmontar e montar de volta. E antigamente tinha um negócio que era uma classe de empregos que você poderia ter uma espécie de diploma por mostrar que sabe fazer. Que nem enfermeira. Você poderia ser uma enfermeira ou um enfermeiro mostrando que você sabia fazer. E você não precisava cursar enfermagem para poder fazer isso, entendeu? Então tinha engenheiro prático ou enfermeiro prático. Ele era um engenheiro prático, porque ele desmontou e montou tanta coisa que ele ficou profissional nisso. E na época, quando ele foi para Detroit, tinha muita fábrica trabalhando com motor a vapor. E ele começou a trabalhar com isso já na adolescência e ele já era muito bom nisso, entendeu? Então ele montou o próprio motor a vapor e ele tinha só 16 anos. Então não demorou muito para ele chamar a atenção dos caras, os caras verem que ele era um ótimo mecânico. Chamaram ele para trabalhar lá na empresa do Thomas Edison, que era uma empresa de eletricidades e tal. E quando ele começou a trabalhar lá na empresa, ele foi ganhando um apoio do próprio Thomas Edison para dar continuidade naqueles projetos que ele fazia. Inclusive, todo final de semana ele ia para casa e tinha uma oficina e ele ficava montando e desmontando o carro. Tanto que na época a galera chamava ele de Henry Maluco. A galera da vizinhança, por causa que ele sempre tava lá pautorando na oficina dele, tá ligado? Igual o Rick, do Rick and Morty. Sim. E todo mundo vendo aquilo falando, mano, onde esse cara quer chegar, tá ligado? E, mano, eu quando era criança, eu era igual o Henry, só que eu tinha um problema, eu não conseguia montar do jeito certo. Aí eu sempre desmontava o negócio, aí eu tentava montar e eu ficava, caralho, que merda. Mas eu achava muito da hora desmontar e saber como é que era por dentro. Desmontar. É. Então, em 1893, ele criou o primeiro motor de combustão, ou seja, o primeiro motor que era movido ali a gasolina. E quando ele criou esse motor, foi um marco. Ele teve que fazer funcionar e ele fez no que ele chamava de quadriciclo, que era um carro em miniatura, parecia um carro em miniatura, entendeu? E ele colocou para andar. Pra época já era muito à frente. Por quê? Porque tinha os carros que os alemães estavam produzindo. Tanto é que depois tem a guerra entre americanos e alemães na Segunda Guerra Mundial. E eles estão competindo também na parte automobilística, certo? Porque eles querem mostrar quem tem os melhores carros. Então, tipo assim, quem vencesse a guerra ia meio que mostrar, opa, a gente tava com os melhores carros, entendeu? Ia ganhar esse outro lado, que era um lado muito forte da economia. O automobilismo na economia, ele gera uma boa parte ali da grana, entendeu? Porque se você parar pra pensar, o carro é um item muito caro. Mas, ao mesmo tempo, ele é comum. Né? Mesmo na casa dos mais pobres, você encontra um carro mais velho. Sim, mas você encontra o carro. Mas você encontra o carro. Então conseguiram colocar essa sementinha na cabeça do povo de que dava. E quem fez esse trabalho foi o Henry Ford. Que os alemães tinham os carros, mas ele desenvolveu ali o modelo dele, depois ele foi aprimorando, né? Até chegar no Ford T, que foi o primeiro modelo que ele lançou para o mercado e que vendeu muito. Esse primeiro modelo foi, quando chegou no Brasil, chegou com o apelido de Ford Bigode, por causa que ele parecia que tinha um bigodinho e tal. E na época, qual que foi o pulo do gato dele para ele fazer realmente a galera comprar? Primeiro, ele tinha que produzir para a galera comprar. Não dá pra você produzir dependendo de mecânico. Porque pra você ter mecânico que soubesse montar um carro inteiro, por exemplo, você tinha que ensinar uma pessoa dessa. Levava um bom tempo. Então ia demorar um bom tempo pra você conseguir ter gente capacitada em todos os lugares pra poder montar tanto carro assim, entendeu? Então o que ele fez? Ele dividiu tarefas para as pessoas. A pessoa não precisava saber montar um carro, ela só precisava saber rosquear um parafuso.
que eram uma das etapas de montar o carro. Então as pessoas eram focadas em pequenas tarefas e elas ficavam naquilo ali, fazendo aquilo ali. E como que elas iam ficar fazendo somente aquilo? Elas não iam ter que ir mais até o carro, ou seja, elas não iam ter que ir até... Antes, a mecânica de construção de um carro era literalmente uma mecânica com um carro e os caras construindo ele, entendeu? Tipo, meio que em volta todo mundo, né? Todo mundo em volta. Depois do Ford, ele colocou uma esteira, entendeu? E essa esteira faz com que cada um faça só a sua parte. O cara às vezes nem sabe como funciona o resto, entendeu? E esse processo de montagem em série também veio junto com outro pensamento, que era o quê? Se eu vou ter que produzir roda, eu vou estar no segmento do aço, porque eu preciso do aço para fazer a roda. Se eu vou ter que produzir tinta, eu tenho que saber do que é feita a tinta para poder, tipo, baratear. Primeira coisa era isso, para poder baratear e depois para poder confeccionar eu mesmo. Ou então fazer um bom contrato com um lugar mais barato possível, entendeu? Fazer uma parceria, né? Então ele era muito bom em fazer bons contratos, ele era muito bom em baratear os carros e no início não estava indo muito bem a Ford. Por que não estava indo muito bem? Porque só os ricos tinham grana para poder comprar. Continuava sendo um item de exibição, um bagulho assim. O povo gostava de ver, por exemplo, corrida de carro. Já rolava corrida de carro naquela época. Então o povo gostava de ver corrida de carro, mas o povo não se identificava, não se via dentro de um carro. Entendeu? Porque achava que era muito além, entendeu? Então os caras, eles tiveram que mudar essa mentalidade e ele teve que baixar o preço do carro. E para baixar o preço, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cortar o lucro de várias etapas. Então ele mesmo foi fazer essas etapas. Então ele conseguiu baixar muito o preço, ele conseguiu melhorar o salário dos seus funcionários e incentivou eles a comprarem os carros. E os funcionários foram comprando e as pessoas começaram a comprar o Ford T e tinha uma pira que no início o Ford T, quando não vendia tanto, ele tinha ali 6 cores. Ele tinha vermelho, azul, verde, branco, tinha várias cores. Mas depois ele passou a ter somente a cor preta. Por quê? Porque ele precisava fazer na maior velocidade possível e ele descobriu que para fazer isso ele tinha que esquentar a chapa depois de pintar ela, tá ligado? E aí ele esquentava a chapa e inclusive isso fazia com que a tinta ficasse muito mais forte ali na lata, tá? E que durasse muito mais tempo e que ficasse com um brilho natural. Então, era mais um diferencial para ele, né? Então, ele esquentava a chapa e a cor tinha que aguentar, a tinta tinha que aguentar. E o preto era a única cor que aguentava. Então, para poder produzir mais rápido, ele começou a produzir somente o carro Ford T preto. E aí é onde ele tem uma frase que... Ele falou o seguinte: você pode comprar um Ford modelo T em qualquer cor que desejar, desde que seja preto. Olha a frase, né? Ou seja, tipo, é isso que tem, galera, vamos lá, tá ligado? Em 1914, ele já tava vendendo 200 mil carros por ano. Nossa. Imagina a diferença que ele tava fazendo nos Estados Unidos pra isso acontecer, tá ligado? Então nessa época começou a surgir o padrão de vida americano. O que foi isso? Foi um modelo de vida que se vendia pro mundo todo. Olha como vivem os americanos, como eles são superiores. Os americanos estavam vendendo muito isso, entendeu? E a família americana tinha o quê? Tinha aquele hamburgão, tinha a casa própria, tá ligado? Eram o homem, a mulher, os filhinhos, pá, num carro. Então, começou a entrar dentro do padrão de vida americano. Qual que é o desejo de qualquer pessoa, inclusive a gente aqui, que a gente é muito... influenciado pelos americanos, né? Então, qual que é o nosso desejo? Ter uma casa, um carro, né? O carro já vem junto do desejo. Uhum. Então, para colocarem esse carro dentro do negócio essencial, que é uma coisa cara, que a gente acabou de falar, né? Hoje que a galera tá começando a contestar porque tem o Uber, a galera fala, pô, será que eu vou ter um carro, ficar pagando IPVA, pagar gasolina, pagar um monte de coisa, se eu posso andar de Uber? Então, tipo... Olha o tanto de tempo que levou, né, pra galera voltar a contestar se precisa ou não ter carro. Porque os caras fizeram uma propaganda muito bem feita. E eles conseguiram baratear muito, tá ligado? E o que aconteceu? Durante um tempo, o Ford foi meio que retrógrado. Apesar dele criar 169 coisas, ele tem 169 patentes. Inclusive, ele, junto com o Thomas Edison, tiveram uma ideia de criptomoeda. Meio que criptomoeda. Não é que ela é uma moeda que ela é baseada no esforço. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas os caras lá em 1921 fizeram isso, tá ligado? Tipo, os caras estavam muito à frente. Atrás, né? Então ele ficou um pouco pra trás porque ele não queria lançar modelo novo, não queria lançar cor, tinha esse negócio aí, tava produzindo cada vez mais e tal. Só que a General Motors já tava produzindo com mais modelo, tava começando a conquistar uma boa parte do mercado e a Ford foi perdendo aquele negócio de ter o mercado inteiro pra ela. O filho dele então convenceu ele a lançar um novo Ford, que foi o Ford A. E o Ford A foi um sucesso e botou a Ford de novo como basicamente única ali no mercado, né? Mas a General Motors surgiu, aí você tinha a Toyota, começaram a ter várias empresas e principalmente as empresas americanas que foi a General Motors e foi a Ford, ficaram alinhadas ali num momento de guerra, né, com os Estados Unidos. E do outro lado tinha as alemãs que estavam alinhadas com os alemães. Você tinha ali a BMW, você tinha a Audi que estavam lá do lado dos alemães, entendeu? Então,
essas grandes empresas, assim, que são realmente grandes, que o Ford, no auge dele ali, chegou a ter 180 bilhões de dólares. Tá. Caramba, mano. E é grana, né? Porra, imagina, mano, ele financiou carro pra guerra, financiou aço pra tudo, né? Pra tudo, mano. Ele veio pro Brasil e ele fez vários negócios com o Brasil, porque o Brasil tinha mineração de seringueira. Sim. E ele precisava de seringueira pra fazer borracha pra fazer o pneu. Sorte. E olha só que pira, quando você começa a vender carro num mundo que não tem carro, quando o carro quebra, ele precisa ir pra uma mecânica. Então, pra tu vender carro pra uma cidade, essa cidade tem que ter mecânica, então tu tem que abrir as mecânicas da cidade. Aí se você vai, por exemplo, colocar aqui os carros a gasolina, como eles eram, você tem que colocar os postos de gasolina. Uhum. Então no início era tudo Ford, a mecânica, o posto de gasolina, o carro. Então o cara comprava, a ideia é Ford, entendeu? Meio que o cara fazia uma cidade, né? Que nem o Vanderbilt, que construía lá as ferrovias. Quando ele construía a ferrovia, chegava uma cidade, aí chegavam outras empresas, como a Ford, ou chegava uma empresa como uma mineradora, entendeu? E o Ford, como ele foi atuando em outros mercados, ele acabou também, tipo, criando um emprego em vários locais que não tinha nada a ver com automobilismo. Então você tinha locais de extração de ferro, você tinha locais de extração de borracha, você tinha locais de extração de vários tipos de coisa, onde o Ford estava metido. E ele estava metido realmente, assim, ele entendia do assunto. Ele tinha essa paixão pelo negócio. Então, ele sabia qual que era a melhor tinta. Ele sabia por que aquela tinta estava sendo usada. Ele sabia por que aquele aço estava vindo de tal lugar e não estava vindo de outro. Entendeu? Ele sabia de tudo. Ele montou a logística. Inclusive, ele montou uma logística que se chama logística fordista. Ou o sistema fordista, que é o sistema de produção em série que você faz para o mundo todo. Hoje o mundo é globalizado. A Coca vem de todos os lugares. O Ruffles, Subway, está em todos os lugares. Essas marcas estão em todos os lugares. Para atender a esse nível, né, de abastecimento, onde você precisa ter isso em todos os lugares, você tem que ter uma produção em série. Imagina se, por exemplo, a Bauducco tivesse que fazer um cookie por vez, botar num saquinho, grampear... Tá ligado? Se fosse assim até hoje. Não ia ter Bauducco no mundo todo. Ia ter Bauducco num lugarzinho lá em São Paulo, atendendo a uns lugarzinhos ali. Então, esse desenvolvimento que teve ali na fabricação, que ele deu, né, pra fabricação, inclusive ajudou os Estados Unidos a se tornar uma potência global. Na terceira posição temos Mirosman Ali Khan. Ele nasceu no dia 6 de abril de 1886 e foi o segundo filho de Mahbub Ali Khan, que tinha o título de Asaf Jah VI. Ele nasceu em Purana e Haveli, também conhecido como Palácio Masarat Mahal. Foi educado em particular e, segundo consta, tornou-se fluente em urdu, persa, árabe e inglês. Durante este período, ele morou longe do palácio principal. Vivia sozinho com a expectativa de que assim se formasse um cavalheiro da mais alta classe. No dia 29 de agosto de 1911, Mirosman Ali Khan foi proclamado Nizam VII, sob a supervisão de Nawab Shahab Jung, ministro da Polícia e Obras Públicas. Em 18 de setembro de 1911, a cerimônia de coroação foi oficialmente celebrada no Palácio Shomahala, as famosas minas de Golconda, onde por centenas de anos pessoas do mundo todo foram buscar tesouros, foram a principal fonte de riqueza para os Nizams. Com o reino de Hyderabad sendo o único fornecedor de diamantes para o mercado global no século XVIII, Mirosman Ali Khan cresceu como Nizam de Hyderabad. O estado de Hyderabad era o maior na Índia pré-independência, com uma área de cerca de 86 mil milhas quadradas, ou seja, 223 mil quilômetros quadrados. Era quase do tamanho do atual Reino Unido. Ele possuía o título de Nizam e se intitulava como Sua Exaltada Alteza e fiel ao lado da coroa britânica. Nizam era tão rico que foi retratado na capa da revista Time no dia 22 de fevereiro de 1937, sendo descrito como o homem mais rico do mundo. Então na nossa terceira posição a gente tem o Osman Ali Khan, que virou o Nizam do local certo da Índia. Vamos explicar basicamente o que é isso. Ele era uma das 5 pessoas mais poderosas da Índia, que naquela época era governada ainda pelo Reino Unido. A Índia ainda era colônia, a Índia demorou para deixar de ser colônia, entendeu? Então, ele naquela época ele tinha ligação total com a coroa e a coroa explorava a Índia. Então a Índia tinha muita riqueza como ouro, tinha diamante, coisas do tipo. E naquela época, justamente na região onde ele era Nizam, ele acabou pegando as principais minas de diamante, as jazidas, né, chamadas de jazidas. E como ele era o único fornecedor de diamante do mundo naquela época, no início, ele pegou uma riqueza que era desgraçada de grande, tá ligado? Porra, imagina, mano, se só ele era dono de todas as pedras do mundo.
Imagina. É porque na época não se sabiam ainda das outras, entendeu? Pode crer. E ele era o único que estava fornecendo ali um mercado. Então ele fez muito dinheiro. Só pra vocês terem uma ideia, a Índia teve um confronto com o Paquistão nos anos 60. E depois desse confronto, ele doou 5 toneladas de ouro pra Índia. Nossa senhora. Ele realmente tinha muita grana. 5 toneladas de ouro. A galera não sabe até hoje quanto de riqueza e de joia que ele tinha. Mas a Índia até hoje tem um museu pra exibir as coisas dele. Inclusive, ele tinha uma esmeralda com 2.000 quilates, tá? Que era uma esmeralda bem grande. Aí essa esmeralda, ela ficava numa coroa. Ele tirou da coroa pra usar com peso de papel no escritório dele. Meu Deus, esse cara era louco. Ele tinha ouro assim pra deixar com peso de porta no canto, entendeu? Então, tipo, porque ele era dono das maiores minas do mundo. Imagina. Cara, é tão absurdo que só em joia, eles estimam que ele tinha cerca de 2 bilhões de euros. Só em joia? Só em joia. Meu Deus. Em joia, né? Pra ficar chique e confortável. Não é? Tu acha que o Nissan Osmar Alimcan não vai... Não ia andar cheio de anel, pulseira e um monte de coisa. E a fortuna dele é estimada em 236 bilhões de dólares, se fosse convertida para hoje, tá? E a maioria disso era em joias, era em pedras preciosas. E essas pedras, inclusive, ninguém sabe se ele tinha ainda muito mais, né? Provavelmente ele tinha muito mais que não era público, né? Imagina, deve ter até hoje umas pedras dele perdidas por aí. É óbvio, galera. Inclusive, a Índia montou um museu para a galera poder conhecer essas peças. A coleção inclui pedras preciosas, enfeites de turbante, colares e pingentes, cintos e fivelas, brincos, braçadeiras, pulseiras, tornozeleiras, abotoaduras e botões, correntes de relógios e anéis, anéis de dedo do pé e anéis de nariz. Então, ele tinha todo tipo de joia mesmo. Sabe aquele... Como é que é o nome do Xerxes? É o Xerxes. Xerxes, ele parecia o Xerxes andando. Cheio dos bagulho. Cheio dos bagulho. E na segunda posição, Andrew Carnegie, ou Andrew Carnegie, como você quiser. Ele é um escocês, certo? Ele tem uma mentalidade diferente. Ele é conhecido como o primeiro grande bilionário, o primeiro grande ricaço assim da história, que falou sobre o dever dos ricos com os mais pobres. Ele tinha essa ideia, principalmente no final da vida dele. Normalmente, quando esses caras que são muito ricos chegam no final da vida, eles começam a doar muito, porque realmente não tem mais o que fazer com aquele dinheiro, não tem mais o que eles desejem, talvez, né? Então... Já estão chegando naquela parte final da vida que eu acho que construir uma escola, construir um hospital fica muito mais bonito, fica muito melhor para a pessoa do que comprar só mais um carro, entendeu? Já tem um monte. Bom, então ele nasceu lá na Escócia em 1835 e quando ele nasceu lá, os pais dele não eram muito ricos, não tinham grana, mas a mãe dele tinha uma mentalidade que era a seguinte: você não pode querer ser pobre, você não pode, aliás, se satisfazer, só aceitar que você é pobre. Você tem que continuar tentando sair da pobreza pro resto da sua vida. E você tem que andar somente com pessoas ambiciosas, tá? E não importa o que falem. Por exemplo, quando ele era mais novo, não fazia sentido ele ler. Por quê? Porque com 11 anos, ele já tinha que trabalhar numa fábrica 12 horas por dia. Nossa. Certo? Ele trabalhava numa fábrica 12 horas por dia quando ele tinha 11 anos e ele não tinha tempo para ler. Era o que as crianças normais faziam na época. Mas ele deu um jeito de conseguir um curso à noite para ficar 5 horas estudando de noite e ele ainda estudava fora isso. Meu Por Deus, conta. mano. Por quê? Porque ele tinha esse DNA que a mãe dele deu pra ele, de falar, não, aqui a gente vai correr atrás, a gente vai dar um jeito. É impossível, é quase impossível, é exaustivo pra caramba. Não importa, a gente vai dar um jeito. E na época, o Reino Unido, com todos os países ali envolvidos, que incluía a Escócia, teve uma recessão econômica. Ou seja, a economia foi diminuindo. Eles que eram pobres ficaram miseráveis. Aí eles falaram, não. Então vamos embora para o Novo Mundo, que era chamado de Novo Mundo naquela época, vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos era um lugar de novas chances, né? Era justamente isso, o Novo Mundo. Você podia vir para uma cidade nova, você podia abrir uma empresa nova, então tudo que você sabia que já tinha dado certo lá no seu país ia ser construído agora aqui. Então era uma oportunidade de criar o que você já sabia que dava certo, entendeu? Então os caras da Escócia, muitos deles vieram para Pensilvânia e ele ficou com uma galera da Escócia. O Andrew foi um deles. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, com 11 anos, como eu falei, ele trabalhava 12 horas por dia. E sabe qual que era o salário dele? Quanto? $1 por semana. $1 por semana? $1 por semana. Na época, valia muito mais dinheiro. Só que assim, mesmo pra época, era um salário muito baixo. E ele continuou, porque era o que dava naquela época pra ele. Ele trabalhava numa fábrica de bobina. Sabe essas bobinas de fio? De bobina de máquina de costura. Ah, entendi. Sabe? Uhum, sei. Então, ele trabalhava nessas fábricas de bobina. Então, um dono de uma outra fábrica viu ele trabalhando e falou, não, eu acho que você
você tem um talento aí, eu tô vendo que você estuda, eu tô vendo que você tá indo atrás. Vem cá, vou te botar no emprego um pouquinho melhor. E botou ele para ser mensageiro. Mensageiro, basicamente, naquela época, avisava as pessoas importantes o que estava acontecendo de importante, entendeu? Era como se fosse uma espécie de televisão, uma espécie de internet. Entendeu? A pessoa não tinha essas tecnologias, então como que ela se mantinha bem informada do que estava acontecendo? Por exemplo, ele estava ali nos Estados Unidos, como ele sabia o que estava acontecendo em Frankfurt, que era uma cidade importante lá da Alemanha? Ele tinha que ter esses mensageiros. Então ele fazia o trabalho de mensageiro, só que ele fazia muito bem. Ele fazia tão bem, e ele tinha um hábito de ler muito, né? Ele começou então a juntar vários jornais que ele lia vários jornais, juntava essas notícias e entregava a mensagem para as pessoas. Para essas pessoas importantes. E vai lembrar, eram pessoas que tinham condição de ter um mensageiro ali trabalhando, né? Então ele começou a trabalhar com a nata da Pensilvânia, pegou o contato de todo mundo, que ele não era bobo, mapeou todo mundo e ele virou uma empresa de um homem só. Nossa, Por quê? Que pira. Porque ele fazia o trabalho de 10, de 15, sozinho, e fazia toda aquela grana de 10, de 15 sozinho. E ele foi guardando essa grana porque ele não sabia o que fazer. E ele tinha muito medo de pegar a oportunidade dele e enfiar no rabo e continuar pobre, que era o que a mãe dele falava. Não faz, pelo amor de Deus. Então ele virou telegrafista. Então, mensageiro e telegrafista. Ele foi trabalhando com isso até que ele conheceu um cara chamado Tom Scott. Esse Tom Scott era o chefe da empresa que ele trabalhava, certo? O Tom Scott simpatizou com ele e chamou para ele ser o telegrafista particular dele, porque viu ele trabalhando muito bem e falou, vem pra cá. Nessa época ele já estava ganhando bem, já estava ganhando um salário da hora, já não era mais pobre, com pouquíssimos anos de Estados Unidos. E sendo adolescente, né? Vai lembrar que ele ainda era adolescente. Só que esse Tom Scott deu muita ajuda pro Andrew. Por quê? Porque o Andrew era esforçado. O Andrew ficava lendo e conversando com as pessoas para perder o sotaque de escocês. Ele não queria ter o sotaque escocês, porque ele sabia que podia atrapalhar ele de alguma forma, então não vou ter. E o cara via aquele esforço e falou, não, vou ajudar esse moleque, passando para ele o que eu tenho de maior, né, de mais rico, que é os meus conhecimentos. Então tudo que ele manjava ali de ferrovia, o cara era um baita de um barão das ferrovias, tudo que ele manjava de ferrovia ele foi passando pro Andrew, que era muito novinho ainda. E o Andrew foi ali igual uma esponja só absorvendo. Na época, ele começou a fazer o que o Tom Scott mandava. Então o Tom Scott falou, pô, investe em bolsa, investe em empresas. E ele foi investindo. Então o Tom Scott investia em petróleo e investia em ferrovia, certo? Então ele ia lá investir em petróleo, investir em ferrovia. Ele percebeu que o cara tinha ganho grana, ele falou, vou ganhar também. E com 21 anos, apenas 21 anos, 10 anos depois daquele $1 por semana, ele já era o superintendente da empresa dele. E nessa época do petróleo, e nessa época aí das ferrovias, que ele estava investindo na bolsa, ele começou a investir também em aço, porque ele percebeu que o aço era necessário em quase tudo. Então, para criar as ferrovias, você precisava de aço. Para você fazer todas as fábricas, ia aço. Então, o aço estava em tudo. Ele percebeu, putz, da hora, vou investir nesse mercado. Foi investindo. E em 1865, teve o fim da Guerra Civil Americana, né? E quando a Guerra Civil Americana acabou, os Estados Unidos estava pronto para evoluir de vez. Era o país do momento. Era exatamente isso que a gente falou, né? Ia ser o país que todo mundo que tinha grana ia botar a grana para deslanchar de vez. Então, foi o momento certo para ele sair da empresa e criar a própria empresa, que foi a Companhia de Aço Carnegie, certo? Ele criou a própria Companhia de Aço. E na época ele tinha qual ideia? Em vez de investir na bolsa agora, os meus lucros, que todos os lucros dele investia na bolsa, ele não ficava gastando com nada, ele começou a investir tudo na própria empresa. Então a empresa começou a evoluir. Foi muito rápido que ele conseguiu evoluir uma fábrica. Então a primeira fábrica dele ficou top, a melhor que tinha era dele. Então não tinha como concorrer com ele ali onde ele estava. Começou a criar outras pela própria Pensilvânia. Depois a meta era criar pelos Estados Unidos inteiro. Ele começou a espalhar e criar pelos Estados Unidos inteiro essas fábricas. Ele foi espalhando. Só que daí depois qual que foi a meta dele? Não foi só criar outras fábricas e dominar os Estados Unidos inteiro. Foi criar todo o esquema que é lucrativo e que envolve isso. Por exemplo, tem as ferrovias ali, né? Certo. Que vão levar o ferro de um lugar para o outro, que inclusive quando ele botar uma fábrica no lugar, vão trazer pessoas para morar ali, que vai construir toda uma cidade, que vai voltar a precisar de aço, que ele ganha, entendeu? Então, tipo assim, ele fazia as ferrovias, ele fazia os navios, ele fazia os portos que recebiam essas barras de aço, esse aço. Ele fazia a produção de carvão que era usada nas fábricas de aço. Então, ele fazia tudo e ganhava dinheiro de todas as formas. Tipo, tudo que ele precisava ou que alguém ia precisar pra construir, o que ele fornecia, ele já fornecia. Ele já fornecia. E olha só que pira, como ele estava investindo bastante em ferrovia já fazia um tempo, o que ele começou a fazer? Ele começou a ditar o preço do vagão de trem. Tipo, ele envolvia o aço e as ferrovias numa coisa só. Então, ele fazia o vagão de trem mais barato possível para ele e pro Tom Scott, que era
o barão lá da ferrovia que era amigo dele, e pros outros ele botava outro preço. E era isso. Então era difícil você concorrer com ele, entendeu? Porque era ele que construía tudo. Ele dominava um mercado muito importante, que é o mercado do aço. E na época, o Tom Scott, que era esse chefe dele, o mentorzão dele, distribuía boa parte do petróleo do Rockefeller, do John D. Rockefeller. Então, eles estavam atreladas ali as duas riquezas. Eles meio que coexistiam essas riquezas, entendeu? Só que o Rockefeller acabou criando o próprio oleoduto, que é o quê? É uma forma de passar com cano o óleo pelos Estados Unidos inteiro. Tem uns canos que passam e é isso, entendeu? Então ele acabou com a função da ferrovia, o Rockefeller. E ele parou de dar dinheiro pro Tom Scott, que na época faliu. Ele faliu, Tom Scott faliu, tá ligado? E ele ficou, tipo, na merda total. Quem ajudou o Tom Scott no final da vida foi o Andrew, que o Andrew se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Então, ele ajudou aquele cara que tinha dado tudo pra ele, tinha dado toda a mentalidade, né? E o Andrew assumiu as dores do Scott de um jeito tão forte que quando o Scott tava lá no leito de morte, ele falou pro Scott o seguinte: olha, eu prometo pra você que um dia eu vou ser mais rico do que o John D. Rockefeller. Por causa que ele te faliu, mas eu um dia vou ser mais rico que ele. Então, olha que doideira, começou aqui uma competição entre o Rockefeller, tá ligado? E o Andrew. E naquela época ele começou a dominar o mercado de vez, tá ligado? O mercado que na época tinha uma concorrência britânica passou a ser praticamente só dele. Ele tomou conta de tudo e ele virou uma estrela nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele doava muito. Ele tinha esse pensamento de os ricos doarem pros pobres, entendeu? Então ele doava muito e a galera simpatizava demais com ele. Andava com famosos também. Então ele sempre tava ali na mídia. E olha que legal, ele era baixinho, descendência escocesa, ele gritava muito, ele falava sempre com muita energia, e ele tinha muito dinheiro. Sim. Parece quem? Putz. O tio Patinhas. Ah, verdade. Uma das gerações pro tio Patinhas é ele. Caramba, tá ligado? Porque ele virou realmente um personagem. O ricaço dos Estados Unidos era ele. Porque ele tava nessa pira de passar o Rockefeller. E ele tinha a moedinha lá da sorte? Então, ele não era totalmente só ele, porque tanto é que o Tio Patinhas é meio que uma mistura dos dois. Pode Misturaram os dois que se odiavam, tá ligado? E fizeram o Tio Patinhas. Só que o que aconteceu com o Andrew? Ele era bonzinho, ele era legal, ele era muito inteligente, ele era muito eficiente, só que ele se uniu com um cara chamado Henry Frick. E esse cara aqui, ele era bom de fazer grana, mas ele é uma péssima pessoa. Ele, por exemplo, gostava de baratear ao máximo o custo de mão de obra. Então o que ele fazia? Aí você vai falar, porra, o cara quer lucrar, né? Mas uma coisa é você lucrar, outra coisa é você explorar, entendeu? Isso é verdade. Então o que ele fazia? Ele construía as fábricas, botava as pessoas para morar dentro da fábrica, para trabalhar o máximo possível e levava as famílias das pessoas para dentro para trabalhar também lá. Então, basicamente é quase uma mão de obra escrava. A pessoa não tem nem dinheiro para sair mais de dentro do próprio serviço, entendeu? E teve duas bostas ali onde a empresa do Andrew acabou sendo envolvida por conta do Henry Frick. Uma delas foi quando ele deu a ideia de criar um clube de pesca para ricaço, para magnata, que era nesse bagulho de fazer presença, não sei o que e tal, né? Sim. Então, ele criou uma lagoa, fez uma barragem, criou uma lagoa particular onde os ricaços iam lá. Só que o que aconteceu? Tinha ali a lagoa e logo abaixo tinham as fábricas e todos os negócios do Andrew, certo? Que o Henry era o presidente da fábrica dele, então o Henry comandava tudo. E o Henry não deu ouvido para os engenheiros que tinham falado que aquela barragem estava fraca, não era o suficiente. Entendeu? Em 1889, a barragem acabou estourando e depois que ela estourou foi uma merda do caramba. Só pra vocês terem uma ideia. É a mesma coisa que as cataratas do Niágara. Coloca uma imagem aí, editor, pra galera ver o tanto de água que passa lá. É a mesma coisa que essa quantidade de água que vocês viram aí ficasse passando pela cidade por 34 minutos, tá? É os cálculos que eles fizeram. Tipo, é um negócio tão impressionante que tinha uma cidade que era ali perto, ali, que era a Mineral Point, que ficava 1,5 km mais ou menos ali do lugar, né? Que ela simplesmente sumiu do mapa. Tinha 30 famílias que moravam ali que ninguém sabe até hoje o que aconteceu com elas. Meu Deus, você entendeu? Mano. Sumiu os vagões, os trens, e esse foi o pior, né? Era muita água e tinha muita coisa grande. O que aconteceu? Logo em seguida, depois da Mineral Point, pegou uma outra cidade. Nessa outra cidade tinha uma fábrica. Nessa fábrica morreram mais de 300 pessoas na hora que chegou a água, que era muito forte. Era uma parede de 13 metros de altura. Caramba, tá? Imagina a força dessa água, que tava 64 km por hora. Tipo. Nossa, mano, meu Deus, mano. Ô, sério, imagina, é um caminhão te batendo, mano. Tá ligado? Tipo, imagina isso. Essa onda gigantesca chegou nessa fábrica e nessa fábrica eles fabricavam ali arame farpado. Então o que aconteceu? Um monte de arame farpado ainda saiu com a água depois disso. Meu Deus! E um monte de gente acabou sendo enrolada, presa e morta com o próprio arame farpado. Então foi uma desgraça assim sem tamanho. Tinha uma cidade chamada Johnstown, certo? Essa cidade só foi atingida 57 minutos depois que a barragem estourou.
Então, olha o tanto que a barragem andou, olha o tanto que ela destruiu, né? Quando a onda chegou lá, a onda já tava com 18 metros de altura, gente. Meu Deus, mano. 18 metros de altura. Isso porque tinha muita coisa mesmo que tava sendo carregada. Era era uma área de fábricas. Aí já foi elevando, né? Foi elevando. 2.209 pessoas acabaram perdendo a vida. Tá? Até hoje é o maior desastre envolvendo uma barragem. E 397 crianças estavam no meio, que eram dessas famílias, acabaram também sendo vítima, né? Dessas 2.209 vítimas, 750 nunca foram identificadas, nunca souberam dizer quem que era, né? E a cidade de Johnstown, que foi a última a ser atingida, que estava com muito entulho já, né? Depois que passou todo o desastre, ela estava 21 metros de altura maior, de tanto entulho que tinha. Só para vocês terem uma ideia. É isso. É tipo assim, foi uma destruição tão grande que não tinha mais as cidades por onde passou, tá ligado? Isso na época fez o Andrew, obviamente, ficar abalado, né, nos Estados Unidos. Sim. E ele reconstruiu toda aquela região, mas as pessoas nunca foram indenizadas. E o Henry Frick, que era o cara que era o presidente dele lá, ele nunca deu muita bola porque tinha acontecido e meio que cagou pra culpa que ele tinha. E a culpa era dele, mano, tá ligado? O maior desastre envolvendo uma barragem na história é culpa dele. E o Andrew continuou junto com o Henry ali na presidência. E aí o que aconteceu? Em 1892, logo na sequência, 3 anos depois, rolou uma outra merda gigantesca, chamada de Greve de Homestead, que era onde ficava a fábrica lá na Pensilvânia. E essa fábrica teve um protesto de 5.000 pessoas, eram os trabalhadores junto com os familiares, que estavam protestando por melhorias e tal. E quando teve esse protesto, qual que foi a ideia do Henry Frick? Na época o Andrew nem estava por lá, ele não podia cuidar dos próprios negócios, quem cuidou foi o Henry. A ideia do Henry foi contratar 300 policiais para entrarem escondido na fábrica de noite e meter bala e foda-se. E é isso. E vamos acabar com a greve na bala, entendeu? Meu Deus, mano. 4 horas da manhã, 300 policiais estavam chegando de barco para poder ir até o local da fábrica. As pessoas viram esses policiais e ali acabou rolando um confronto. Segundo o The New York Times, quem começou foi a polícia que deu um tiro em um trabalhador. Não sei quem começou, não dá pra saber direito quem começou, mas a verdade é que muita gente saiu ferida. Olha só, os policiais que dispararam contra a multidão atingiram 2 pessoas, tirando a vida, e mais 11 pessoas ficaram feridas. Enquanto isso, a multidão atirou em 2 policiais que também perderam a vida e 12 policiais ficaram feridos. Caramba. Então foi uma desgraceira do caramba. E ainda podia ter sido muito mais, tá? Só que o que aconteceu? O chefe da polícia teve a ideia de ir embora porque no outro dia chegaram 5.000 policiais de outros locais pra área e aí ninguém pôde revidar, obviamente, né? Mas eles mataram todo mundo ou eles só renderam? Não. Ninguém pôde revidar. Ah, tá. Mas, tipo assim, o Henry Frick, ele preferia botar esse tanto de polícia, botar esse tanto de cara armado ali, tá ligado? Do que conversar com os caras, do que comprar, por exemplo, os caras queriam beliche. Não é umas coisas muito fodidas assim, tá ligado? E o Andrew, de longe, tipo, era totalmente o contrário disso. Tá ligado? Ele tava lá de longe, só vendo o cara, tipo, pegar a empresa dele e, tipo, ir afundar de vez, tá ligado? Nossa. E aí, o que o Henry Frick teve a ideia de fazer? Ele falou, pô, tô num país de miseráveis, tô num país que tá saindo da escravidão agora, vou botar esse povo pra trabalhar pra mim. Vocês não querem trabalhar? Beleza. Ele botou os empregos ali pra quem quisesse ir. A maioria das pessoas que foram negros, que eram ou filhos de ex-escravos ou eram ex-escravos, tá ligado? Então esses caras todos foram pra lá trabalhar naquelas condições mesmo que eram já, aquelas condições horríveis, que não eram muito porque boas. os caras precisavam, né? Porque, exatamente, ele usou da miséria pra continuar. E aí o que aconteceu? Obviamente a população ficou doida com isso, né? A população que basicamente vivia ali pra poder trabalhar na fábrica, imagina, tá ligado? Então a população ficou doida, baixou uma lei marcial na cidade, que quem mandava daí era a polícia, e a polícia tava respondendo o Henry. Olha o tamanho da treta que rolou. E um cara que era um anarquista de Nova York foi até a Pensilvânia, entrou no escritório do Henry Frick e deu 3 tiros no peito dele. Além de dar os 3 tiros, depois furou ele 3 vezes ainda. Caramba, o cara saiu lá do... De um estado vai pro outro pra fazer isso. Só que sabe o que aconteceu? O Henry Frick não morreu, cara. Porque vaso ruim não quebra, né? Desgraça. Só que quando o Andrew voltou e viu a merda que ele tinha feito, ele desassociou do Henry Frick. E aí, depois disso, ele começou a doar cada vez mais coisas, né? E por fim, o que a gente não poderia deixar de contar aqui do Andrew é que em 1901, um grupo de... Essa história é muito legal. Um grupo de banqueiros chegou pra ele e fez uma proposta falando: tá, cara, mas essa tua empresa aí, quanto que ela valeria se fosse pra gente comprar? E ele falou um valor que hoje em dia seria 400 bilhões de dólares. Nossa, mano. Hoje em dia, mano. Hoje em dia seria 400 bilhões de dólares. E aí ele falou pros banqueiros isso, meio que sabendo que os caras nunca poderiam pagar, tá ligado? Falou pra não pagar. Sim. Os caras se uniram e compraram, mano.
E os caras compraram, deram 400 bilhões de dólares, que hoje seria, né? 400 bilhões de dólares na mão dele. E quando fecharam o negócio, falaram pra ele assim, parabéns, você é o homem mais rico do mundo. E ele se tornou, finalmente, o homem mais rico do mundo, passando o Rockefeller, cumprindo aquela promessa que ele tinha feito, né? E 18 anos depois, com 83 anos, em 1919, ele acabou falecendo. Mas é uma pessoa até hoje icônica, né? Pô, mano, mas olha só, um bagulho que, pra tu ver que o esforço gera a riqueza, gera o sucesso, gera tudo. Tipo, a mãe dele botou isso na cabeça e ele falou assim, pô, minha mãe tá certa, tá ligado? Se eu parar a minha vida e tiver saciado com o que eu tiver... O esforço com a oportunidade, né? Que os pais dele já tinham esse DNA, mas estavam lá num lugar que não tava tendo muita oportunidade. Então continuaram pobres até o final da vida. Mas ele foi pra um lugar que tinha oportunidade, se esforçou, conseguiu. Da hora. E na primeira posição, a gente colocou John D. Rockefeller. Ele que foi o barão do petróleo, né, gente? Ele que comandou primeiro, o foco dele era na querosene, que ele utilizava ali para poder fazer a iluminação. Antigamente era assim que era feito, né? Tanto no Lampião, né? Hã? No Lampião, no Lampião, tanto que na época o Barão de Mauá fazia aqui, e depois ele foi passando pro petróleo e se tornou um cara que dominou quase que 90% do petróleo dos Estados Unidos, então ele dominava uma fatia muito importante da economia americana e é conhecido como o homem mais rico da era moderna. E eu não vou me aprofundar muito nele, por quê? Porque eu tenho um vídeo totalmente dedicado a ele, que é um vídeo que tá muito completinho e que vale muito a pena você assistir. Então, terminando esse vídeo agora, você vai direto pro John D. Rockefeller e comenta lá falando que veio por aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.